Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eu queria ler um versículo de Provérbios, no capítulo 29, verso 19, que nos dá um pouco a síntese desse acampamento e, de modo todo especial, dessa Santa Missa. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Vou repetir. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Por que eu escolhi esse versículo para iluminar a última meditação desse acampamento? Exatamente porque, ao fazermos a experiência dos carismas, dos dons carismáticos, nós percebemos que isso que o próprio Espírito Santo iluminou o autor sagrado a escrever é por experiência a ação do próprio Espírito. Deus sabia muito bem, e foi percebendo como isso foi se acentuando ao longo da história, que o ser humano, nascido para ser dependente, não dependente no sentido negativo, como a Organização Mundial da Saúde define a dependência como uma doença, como alguém incapaz. O ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é criado para ser dependente de Deus. Por isso Deus prepara-lhe o melhor. É espetacular, é literário, é romântico. O livro do Gênesis, quando mostra Deus fazendo um jardim. Vocês imaginam que jardim não deve ter sido esse? Para ali colocar o homem e a mulher. O autor sagrado é um poeta, ao nos contar que Deus, quando fez a mulher e foi apresentá-la ao homem, ele realizou isso num jardim. O mais belo jardim, aliás, era um jardim espetacular, um jardim imenso e fabuloso, regado por 4 rios, com as mais lindas e maravilhosas flores que o próprio Deus, e que Jesus mais tarde confirmou que o Pai é agricultor, João 15, o próprio Deus cultivou essas flores. O ser humano nasceu para ser dependente de Deus, uma dependência amorosa de um Deus que vinha no final da tarde passear com o ser humano por aquele imenso jardim. E era Deus que vinha até ele. Era Deus que procurava o ser humano, criado por amor e para o amor, para que pudesse refletir, experienciando esse amor do Pai, do Filho e do Espírito, amor que extrapolou o coração de Deus na maravilha da criação, amor que impregnou a criação com a força e a ação do Espírito, que já no 2º versículo bíblico afirma que esse Espírito pairava sobre as águas. O ser humano, nascido para ser dependente de Deus, nasceu também para ser a santa, sarada dependência um do outro, o reconhecer-se um no outro, essa sim,
carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Do mesmo jeito que Deus se reconheceu no ser humano. E vocês se lembram muito bem, quando uma vez aqui nesse rincão, e a outra vez lá embaixo, no futuro rincão, que já é realidade, o Padre Jonas nos falava, até citando Dom Bonifácio, do sentido da palavra templo. Lembram? Templo significa um... Olha o gesto que o Padre Jonas fez. Vocês não estão me entendendo. Templo significa um recorte. Recorte do quê? Um recorte do céu. Que coisa linda. O capítulo 1, versículo 31 do Gênesis, diz que Deus contemplou a sua obra quando fez o ser humano. E porque contemplou, viu que tudo era muito bom. Contemplar significa sentir-se no recorte. Contemplo. Se templo é recorte, Deus, ao olhar para o ser humano, mas não um olhar assim, como quem olha e não vê direito, ao contemplar, Deus parou, feito o Padre Jonas ontem, diante dessa milagrosa imagem de Nossa Senhora. Deus contemplou, Deus olhou o ser humano, o homem masculino, mulher, o feminino, masculino e feminino. Deus olhou em cada detalhe, Deus contemplou, Deus observou o seu jeito, o seu olhar, a sua postura, a sua expressão. E Deus se enxergou no ser humano. Contemplar. Deus viu que o ser humano, o homem e a mulher, no jardim do paraíso, eles eram recortes de Deus. Eles reproduziam Deus. E Deus vibrou de alegria. E Deus pulou de alegria. Por isso também o ser humano, ao se olhar, enxergava o próprio Deus. O homem olha para a mulher, essa sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Do mesmo jeito que um dia o anjo desceu e foi a Nazaré, encontrou essa menina, e o anjo olhou para ela e não disse nem o nome dela. Disse, Ave, plena de graça, caríssima. Graça é carisma, é Eucaristia, é cara. Deus olhou para ela e falou, essa é a minha cara. É a minha cara no sentido de caríssima, é a minha cara no sentido de agraciada, mas é também a minha cara, como nós em português usamos. Deus olhou para Maria e se enxergou em Maria. Por isso que o anjo não chega saudando, Maria, você é cheia de graça. E ele sabia o nome dela. Logo depois ele fala o nome dela. Mas ele quis dizer a coisa mais importante. Deus se achou em você. Deus se reconheceu em você. Deus contemplou você. E por isso Deus está feliz. Porque olhando para você, Ele vê que você é o melhor do ser humano. E por que é o melhor do ser humano? Porque é repleta, plena. É tão repleta que transborda, que flui de todo o seu ser. O óleo do Espírito. O mel adocicado da palavra, o sal que tempera, que conserva, que tira a geleira, que destrói a geleira, que transforma. O ser humano nasceu para viver nessa dependência libertadora.
Essa dependência é fruto da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa dependência amorosa. Mas, por ser livre, e se não tivesse criado o ser humano livre, Deus não seria livre, e Ele é livre, cria o ser humano livre, só na liberdade absoluta existe o amor. O amor é consequência da liberdade, não se ama por obrigação. Esse ser humano livre não quis mais viver no jardim de Deus. Se afastou de Deus. Quando escutou os passos de Deus, se embrenhou na mata. Ah, que diferença entre um jardim preparado pelo Criador e uma mata perigosa, cheia de espinhos, de galhos. Foi lá que o ser humano se escondeu. E pior, estava nu, portanto, ferido, machucado, tentando se cobrir com umas folhinhas de figueira. O ser humano que nasceu para uma dependência amorosa, dialógica com Deus, acaba tornando-se escravo do pecado. E essa escravidão veio acentuando-se de uma forma cada vez mais absoluta. Tal como a dependência no sentido negativo de alguém que usa droga, de alguém que usa antidepressivo, de alguém que é viciado em sexo, em dinheiro, ou seja lá no que for, cada vez precisa mais. A tolerância cada vez você precisa de mais droga, de mais dinheiro, de mais prazer, de mais poder para satisfazer as necessidades que agora foram criadas num círculo vicioso. O ser humano chegou, portanto, à sua dependência total, aonde perdeu toda a liberdade, inclusive perdeu a liberdade de voltar para Deus. Já que o encardido é aquele que toma uma decisão absoluta contra Deus, por isso definitiva. O ser humano, quando vai seguindo-o nessa escravidão, ele também não tem outra forma de voltar, a não ser que faça uma experiência do próprio Deus. Então isso que nós lemos aqui, nesse verso 19 de Provérbios, não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende a palavra, mas não se atém, não consegue permanecer grudado nela. Esse é o ponto de partida para que a palavra de Deus, que tudo criou, faça-se gente no sim de Maria, aquela cara do Pai, e fazendo-se gente, vem ao nível da humanidade, desce ao nível da nossa dependência mais profunda, chegando ao fundo do abismo, a mansão dos mortos, para matar com sua morte a morte que nos matava. A plenificação dessa obra, essa obra redentora do Filho, e não é erro falar co-redentorada por Maria, essa obra chega à sua plenitude, e nós meditávamos isso ontem na missa, quando Jesus deu o Espírito. O Evangelho de hoje nos mostra a igreja primitiva numa tarde de domingo medrosa e trancada, a presença do ressuscitado, que sopra sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Jesus, palavra de Deus feito gente, quer perpetuar-se na história humana, nessa história de libertação, fazendo aquilo que ele se tornou, palavra que se fez carne, o verbo encarnado, a palavra de Deus que habitou entre nós, e que Jesus rezava, e nós meditávamos na semana passada, ao acompanhar com a igreja a oração sacerdotal de Jesus, quando ele pedia: agora
que quando ele voltasse para o coração do Pai, voltando para a glória que ele havia deixado de lado por amor da humanidade, naquele processo que São Paulo nos narra em Filipenses, que ele se despojou por completo, não se apegou à sua divindade. Agora ele diz que ao voltar para o Pai, ele mandará o outro Paráclito, aquele que é o defensor, aquele que vai ser capaz de se colocar à nossa frente para nos defender. E que aí iria acontecer em nós aquilo que acontecia no coração da Trindade. O Pai e o Filho, pelo Espírito, habitariam em nós. Isso é um absurdo, isso é um disparate. Pois para que Deus possa habitar em nós, morar em nós, é preciso que pela força do Espírito Santo, a redenção oferecida, dada, celebrada, concretizada por Jesus, seja assumida por cada um de nós. O Espírito Santo em nós vai plenificar essa obra redentora, essa obra salvífica de Jesus. Porque do contrário, nós permaneceremos escravos. Não é com palavras que se corrige um escravo. Porque ele as compreende, mas não se atém a elas. Meus irmãos, se há uma realidade que essa palavra se aplica de modo absoluto, confirmada de modo tão especial, por tudo aquilo que vem nos falando João Paulo II, o tempo em que nós vivemos é o tempo da necessidade absoluta da força, da ação, da efusão dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Porque o homem moderno, com sua falsa ciência, quando acha que ciência explica tudo, acabou tornando-se escravo de si mesmo, escravo de sua autossuficiência. E dentro da igreja, até mesmo aqueles e aquelas que se tornaram escravos de uma fé racionalizada, de uma fé que é muito bem explicada, que é compreendida, como o texto diz, mas que não tem a capacidade de ater é grudar. O mundo moderno está empanturrado de teorias. E quantas vezes, por não deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, por não permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, e o Espírito Santo não atuará em nós e nem através de nós, se não lhe dermos absoluta liberdade. Quantas e quantas vezes, por causa dos nossos pecados, da nossa autossuficiência, dessa fé secularizada, materializada, dessa falsa ciência, nós deixamos de ser canais dos milagres que o Espírito quer, e mais do que quer, precisa realizar na igreja e pela igreja realizar no mundo, para que esse mundo se transforme e saia dessa medonha e pavorosa escravidão, essa dependência que hoje atinge jovens, adultos, idosos, crianças, homens, mulheres, sacerdotes, religiosos e até senhores bispos. Nós precisamos de um salto. E João Paulo II tem sido o maior profeta do milagre que a igreja conheceu. Vou repetir. João Paulo II, por tudo isso que nós sabemos, tem se transformado no maior profeta do milagre
que a igreja e o mundo já conheceu em todos os tempos da sua história. Não é só nos últimos tempos. Falo nesse livro, Experienciar Milagres, que escrevi há pouco mais de um mês. Nenhum outro santo padre, nunca na história, e nem todos eles juntos, canonizaram e beatificaram tantas pessoas, feito João Paulo II. João Paulo II entrará para a história como o maior, entre aspas, produtor de santos que o mundo e a igreja já conheceu. E nós sabemos, para proclamar um santo, o processo de beatificação e de canonização exige-se no mínimo 2, a não ser que seja martírio. E aí é o maior de todos os milagres. Exige-se pelo menos 2 milagres. Mais do que isso. Milagres que têm que ser cientificamente comprovados. É a igreja que se submete à ciência. E se nesse rigor tão grande, inclusive com todos os apetrechos tecnológicos que existem hoje, mostrando ao mundo via internet, porque o Santo Padre, o Papa, não esconde nada. Não escondeu, inclusive, o que ele vai falar para o senhor George W. Bush no dia 4, se é que o presidente terá coragem de ir lá para escutar o que ele já disse que vai falar na lata dele. João Paulo, produtor de santos. Primeiro, a pessoa santa enxerga santo. A pessoa que acredita em milagre, enxerga o milagre. A pessoa que experiencia o milagre, testemunha o milagre. Por ser um homem mergulhado no poder do Espírito Santo. Um homem de uma devoção filial esplendorosa a Nossa Senhora. João Paulo respira milagre, vive milagres e testemunha. E por isso ele vai para o mundo inteiro. Já marcou viagem para a França, já marcou viagens para a Bélgica. O homem que mais percorreu esse mundo, desde o dia 16 de outubro de 1978, que também foi um milagre. Aquele homem que veio daquele país sofrido do comunismo. E foi esse homem assumir a missão de Pedro. E a igreja começou um processo de mudança, inclusive, especialmente aqui, na nossa América Latina. A linha que a América Latina, Padre Jonas sabe muito melhor do que eu, mas eu me lembro bem também, porque como jovem eu participei de muitos daqueles encontros, em 75, 76, 77, que estava preparando a conferência episcopal dos bispos da América Latina, CELAM, que se realizaria em 78 em Puebla. A igreja da América Latina estava caminhando para um rumo, hoje se entende, era uma reação. Mas toda reação ela é rancorosa. Era uma reação rancorosa às ditaduras que infernizavam a América Latina. E que tinham para isso, como arma para defender essas ditaduras, o medo do comunismo. Era a luta do comunismo versus o capitalismo,
Então, para nos defender do comunismo de fora, instalou-se um comunismo muito pior aqui dentro. E era um comunismo que tinha uma filosofia barata, mas muito atrativa, baseada numa falsa sociologia, numa leitura superficial de Karl Marx, naquele sonho utópico e superficial de Ernesto Che Guevara e tantos outros. Pois a primeira grande mudança que João Paulo fez foi nos rumos da Igreja da América Latina, mudando a Conferência de Puebla, que só foi se realizar em 79. E surpresa da surpresa, ele não mandou uma mensagem para abrir a conferência, como havia acontecido em Medellín 11 anos antes e no Rio de Janeiro em 55. Ele foi lá, e lá, aos pés da Virgem de Guadalupe, ele consagrou a América Latina a Nossa Senhora Mãe de Deus, a estrela da evangelização na América Latina, e deu esse rumo novo para a igreja. E não nos deixou de fora. Julho do ano seguinte, ele estava aqui. Ah, que coisa espetacular. Que emoção ouvir de norte a sul desse país a benção, João de Deus, nosso povo te abraça. Tu vens em missão de paz, seja bem-vindo e abençoa este povo que te ama. Que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa, ele tão pertinho daqui em Aparecida. Que visão linda! Todos os jornais e revistas, inclusive de ateus, de tantas religiões, tinham que mostrar nas suas primeiras páginas aquele homem de branco caminhando no meio de milhares de pessoas, aquelas cadeiras de rodas enfileiradas, o povo de Deus desse país, os leprosos, os operários, os grandes, os pequenos, a igreja ganhava uma nova força, inclusive vocacional. Quantos jovens tiveram a coragem, eu fui um deles, a coragem de a partir daquilo pensar seriamente, dar um rumo novo para a sua vida. E ele voltou a esse país. Voltou a esse país 11 anos depois e proclamou, e eu estava feito um bobo, molhado por dentro e por fora, porque tomei chuva o tempo todo, minha estola soltou na túnica, eu estava na primeira fila. Aquela missa que eu celebrei com ele foi nula, porque eu chorava o tempo todo, o Papa na minha frente, em Florianópolis, beatificando Paulina, do coração agonizante, e dizendo: o Brasil precisa de santos. Um santo gera santo. Isso ele dizia para nós lá, e para o mundo através de nós. E nos deu, ano passado, a nossa Santa Paulina, nossa coloninha, vizinha nossa, mora a 8 quilômetros da casa dela. Seus 2 sobrinhos netos, meus filhos em Betânia, nós somos parentes agora. Eu tenho parente de santo. Tia dos meus filhos. João Paulo foi mostrando que o Brasil de fato produz santos, mas acolhe santos. Há poucos dias, quando ele canonizava Santa Giana, essa médica, mãe de família, que teve a coragem de dar a vida para que sua Giana nascesse, que estava lá com 42 anos de idade. Mas estava também a nossa Giana, a nossa menininha da Diocese de Franca, do nosso querido Dom Diógenes, estava lá, assistindo a canonização de sua mãe. Que maravilha! O Brasil, meus irmãos, tem sido citado no Vaticano, pelo menos nos 100 processos de beatificação e canonização. É uma pena que a imprensa não divulgue. O meu fundador, por exemplo, Padre Deon,
que será beatificado, já foi proclamada a sua beatificação. O milagre que vai levar meu fundador aos altares é um milagre acontecido aqui em Minas Gerais, em Lavras, por intercessão de Padre Deon, e assim tantos os outros santos. Aqui nós entendemos por que nós precisamos de milagres. Volto no versículo que eu escolhi para resumir tanta coisa que tinha nessa missa. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a eles. Meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para que aconteça o grande milagre na minha e na sua vida é reconhecer: eu sou escravo. Sou escravo do pecado, sou escravo do ódio, sou escravo do cigarro, sou escravo da bebida, sou escravo do sexo. Sou escravo de uma teologia barata, que preenche a minha inteligência, mas não preenche a minha emoção, o meu coração, a minha afetividade. Sou escravo, pior ainda, de ideias soltas, de frases prontas, de um raciocínio barato, aonde se acha que a ciência explica tudo. Caímos numa bestialidade científica. Meus irmãos e minhas irmãs, se hoje à noite determinado programa de televisão mostrar que cientistas da universidade de não sei das quantas, não vou citar nenhum país para não ofendê-los, acaba de descobrir que o alimento mais completo que existe é esterco de vaca. Porque é um alimento natural. É o mais vegetal de todos os alimentos. Além disso, a vaca, por ser uma ruminante, ela pega todas as proteínas e, feito um liquidificador interno, ela remói, mói e remói. E associa-se ali as enzimas estomacais, biestomacais do seu estômago verdadeiro e do falso. E que transforma isso. Que da mesma forma que nós tiramos-lhe o leite, e com os derivados do leite fazemos alimentos espetaculares, o esterco da vaca é o mais completo alimento que existe. Pois vai ter anta fazendo fila para comprar esterco e beber com aquele refrigerante geladinho. Vai ter pizza de bosta de vaca servido a 4 queijos. Se tem anta que bebe a própria urina dizendo que isso cura, essa é a falsa ciência, é uma imbecilidade científica. E essa tem sido a causa de muitos de nós nos fecharmos aos milagres. Se não é com palavras que se convence, que mudam e que se libertam o escravo, muito menos as mais belas palavras vai mudar o coração de um escravo. Primeiro passo: sou escravo do pecado, das falsas ideias, das falsas religiões, escravo do comodismo, escravo da autossuficiência, escravo de mim mesmo. Pior escravidão que tem é quando a gente se torna escravo da gente mesmo. Escravo do orgulho, escravo da prepotência, escravo da vaidade. Enquanto não reconhecemos isso, não damos o segundo passo. E o segundo passo é: eu preciso de milagres. Eu quero experienciar milagres. Eu necessito de milagres. E o século 21, o terceiro milênio, o primeiro do terceiro milênio será o século dos milagres. E quem não acreditar azar, ficará de fora. Grandes e pequenos milagres, embora o milagre nunca é pequeno.
O milagre acontece até contra a vontade da pessoa. Os milagres naturais de Deus. Olhe sua unha crescendo. Qual é o poder que você tem sobre sua unha? Fala para a unha, para de crescer! Por que a unha só cresce para frente? A minha é muito bonitinha, dá um close depois nela. É uma unha muito bem feita. A minha unha é mais importante que o avião que me trouxe aqui. Ela cresce sozinha. Não é? O que você fez para sua unha crescer? Só Deus faz milagre assim. Sabe quando você morde o beiço e corta, fica desbeiçado? 2 dias depois não está consertado? Ficou cicatriz? Só Deus cura sem cicatriz. Só Deus restaura. O corpo humano é uma caixa de ressonância do milagre. O milagre do seu cabelo, o milagre dos seus olhos que enxerga. Vamos supor que aqui tivesse um paralítico e eu falasse para ele, em nome de Jesus, levanta e anda. Todo mundo ia dizer, milagre. Agora aqui não sei quantas mil pessoas somos andando, isso não é milagre? Então o milagre é só a partir do negativo? Isso é um perigo da ratinização carismática. Ou seja, transformar testemunho no programa do Ratinho, que só mostra o que não presta. A ratinização carismática está se espalhando por aí. Só vê milagre. Então, o milagre não tem a ver com andar. Parece que o milagre está relacionado ao paralítico. O sujeito cego enxerga é milagre. E você enxergar e eu enxergar não é milagre? Esses milagres que eu chamaria de milagres naturais. Deus faz dia e noite, o tempo todo, contra a sua vontade ou a favor. Deus inclusive faz esses milagres na vida de quem não vale nada. Olha um exemplo aqui na frente de vocês. Ele faz esse milagre. Deus nos restaura. O nosso intestino se renova completamente de 3 a 5 dias. O nosso sangue percorre um caminho de mais ou menos 94 mil quilômetros de extensão por dentro do nosso corpo, numa velocidade esplendorosa de 5.560.000 quilômetros por hora. E o coração que vai mandando isso é milagre. O ser humano é milagre ambulante, a vida humana é milagre, uma flor que nasce é um milagre, o sol que nasce é um milagre, a planta é um milagre, a vida é um milagre. Mas se eu não perceber esses milagres, meus irmãos, falta um passo fundamental, que nós estamos falando o tempo todo nesse acampamento. Falta você aspirar, puxar para dentro, trazer para dentro de si os dons espetaculares do Espírito, entre os quais Paulo faz absoluta questão de colocar os milagres, para mostrar que os milagres não foi algo do passado, tanto que nós rezamos, Padre Jonas cantou maravilhosamente bem para nós, a oração da coleta dessa missa, a mesma oração que Sua Santidade o Papa rezou em Roma, e até mesmo daqueles padres que são mais políticos do que padre, que vivem mais na rua do que na igreja, se celebrar a missa hoje, tiveram que rezar essa oração, pedindo que se reproduza hoje os prodígios que acompanharam o início da pregação do Evangelho. Esse é o pedido, esse é o gemido da igreja, igualzinho a igreja que nasceu em Pentecostes, logo em seguida começou a rezar em línguas. Eu falo nesse livro, a oração em línguas foi o choro da recém-nascida. Aquele choro de alegria, aquele choro de emoção, aquele choro de Deus, aquele choro de paz, aquele choro de graça, aquele choro de felicidade. E nós precisamos aprender a chorar, a entrar nessa sintonia desse choro. Nós precisamos aspirar os carismas, porque, meus irmãos, se nos fechamos, Padre Jonas deixou isso de uma forma tão explícita e tão prática hoje de manhã. Se nós nos fechamos aos dons carismáticos, o Espírito Santo não tem como agir em nós e através de nós. Se eu não acredito
e não alimento a fé carismática, eu não vou enxergar o que está atrás do obstáculo. Pegue um obstáculo bem prático, a sua doença. Sem o Espírito Santo eu olho para a doença e enxergo doença. Na força do Espírito, pela fé carismática, alimentado pela profecia, a palavra, eu consigo, pela graça do discernimento, ver o cerne, fazer um diagnóstico desse cerne, a palavra de ciência, e a partir do diagnóstico, descobrindo as causas, as razões que estão escondidas nessa doença, pela palavra de sabedoria eu faço um prognóstico, o tratamento a ser feito. E esse tratamento a ser feito exige a aplicação e a prática dos carismas, curas, fé e milagres. Por sua vez, ao perceber um milagre acontecendo na minha vida e na vida do outro, alimenta a minha fé carismática. A fé carismática aumentada, abre-se mais espaço em minha vida para a ação de Deus. Eu entro numa sintonia maior com Deus. A profecia vai se tornando gradativamente algo experienciável, até naturalmente experienciável. O dom e a graça da palavra de ciência e de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de revelação e o que fazer com ele pela sabedoria, vai se tornando algo quase que rotineiro entre nós e vai sendo alimentado. E a força dessa fé, alimentado pela palavra, na comunhão, porque todos os milagres, todas as curas, toda a fé, toda a palavra de ciência, toda a palavra de sabedoria, de interpretação, de discernimento, de profecia, tem o grande objetivo de edificar a igreja, de crescer a igreja, de formar comunidades. E dentro da comunidade, o Espírito vai suscitando. É exatamente o trechinho que pulou da segunda leitura, porque nós já estamos lendo esse trecho o tempo todo nesse acampamento. Então, o Espírito vai suscitando pessoas que querem ser instrumentos, pessoas que se sabem escravas do mundo e do pecado, e que para deixar de ser escravo do mundo e do pecado, precisa ser como Maria, escravas do Senhor. Feito Jesus, quem é escravo, escrava do Senhor, a exemplo de Jesus, torna-se escravo dos seus irmãos, lavando os pés dos seus irmãos. O Espírito Santo vai suscitando dons e carismas, como tem feito conosco, e nós não temos o direito de nos fechar, porque esse é o maior milagre do Espírito. O grande milagre do Espírito, meus irmãos, que é a própria canção nova. É graças a esse milagre que quanta gente hoje, lá do outro lado, não só das cercanias, do Rincão, da Chácara, de Cachoeira, do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo. Quantos milagres esse milagre está produzindo? Milagre produz milagres. Nós estamos produzindo, nós estamos reproduzindo, nós estamos espalhando, e o Senhor tem sido fiel. Se nós somos infiéis é outra história, mas o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem dado ao Padre Jonas, desde aquela palavra de profecia, e era a palavra de ciência também, com o Padre Roberto de Grandes, homens e mulheres que estão associando-se a Ele. Não só os seus filhos naturais, também nós, que vamos nos irmanando como sacerdote, como comunidades irmãs. Homens que tenham a coragem. Você quer alguém que tenha, de modo mais concreto, o carisma da fé carismática do que o Eto. Um homem que olha para aquele buraco e enxerga um rincão. E não está fazendo, pega a definição de fé que nós lemos hoje. Não está fundamentando essa esperança, porque enxergou além daquilo que se viu.
Quantos sinais Deus tem dado? Quantas pessoas, Brasil afora, têm conseguido levantar sua casa e levantar sua vida, porque vê na televisão as lágrimas do Eto, dizendo: eu preciso de você para me ajudar. Quantas mulheres encontram a força para resistir às dificuldades do dia a dia, como esposa e como mãe, quando diariamente reza junto com Luzia Santiago aqui, desse lugar. Perceba o que eu estou dizendo, que quando Padre Jonas recebeu aquela imposição de mãos, não foi só uma palavra de profecia. Os demais carismas estavam juntos. E Deus vem associando. Padre Jonas era um dos primeiros a evangelizar através da música. Olha hoje o nível, olha o nosso naipe. E aqui só alguns. Hoje já podemos mandar um lá, outro lá, outro lá, lá. Olha o nível. Olha as canções, gente, que tem saído do coração, da mão, do ouvido dessa molecada. Quanta gente sendo tocada, não vou citar nenhum nome, porque vocês ficam com raiva de mim depois. Quantas pessoas têm sido tocadas pelas canções, pelas orações, pelos testemunhos dessa meninada. Quantas pessoas têm sido tocadas, tomando posse da graça, os dons que Deus tem derramado aqui, pela graça do dom da libertação, que Ele colocou no sorriso, na unção e na santidade do Padre Zé Augusto. Quantos milagres espetaculares que desafiam a ciência Deus tem realizado através do carisma, da palavra de ciência, da palavra de profecia e principalmente da coragem, portanto, de uma fé carismática do nosso querido Padre Edmilson. Olha, meus irmãos, e aquilo que nós não vemos. Como é bom quando eu olho e vejo na minha frente um filho restaurado de Betânia, e que veio para Betânia porque assistiu um programa da Canção Nova, e que hoje está restaurado, inclusive entre vocês. Quantos milagres Padre Roberto não deve sentir no coração quando vê um pobre que ele catou na rua, que se não tivesse o estômago muito fraco, vomitava porque fedia. Vê essa pessoa serena, restaurando-se, morrendo em paz. Quantos desses milagres? Espalhados mundo afora. Não, meus irmãos, nós não temos o direito. Os seminaristas não têm o direito de ser igual a nós. No mínimo, melhor do que nós. No mínimo. Porque se a santidade e a coragem do Padre Jonas tem reproduzido santidade e coragem, dons e carismas, que tem atingido tantas e tantas pessoas. Então imagine esses jovens seminaristas e aqueles entre vocês que criarão vergonha nessa cara e dirão sim para Deus que está chamando vocês faz tempo e vocês ficam enrolando. Está na hora de dizer sim. Mas também vocês casais, tive a graça de estar com vários casais da Canção Nova essa semana, e eu fico extasiado louvando a Deus. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha ver na nossa frente esses casais consagrados, como eu tenho na minha comunidade. Jovens casais que tiveram a coragem de largar tudo e se consagrar a Deus. Vocês casais também? Esses casais das nossas comunidades, inclusive aqueles que vivem completamente da providência, acreditando até no futuro dos seus vários filhos, não só da carne, mas também do coração. É uma profecia viva para vocês casais obedecerem ao Papa na hora das dificuldades. Levantai-vos, vamos. Nós estamos respirando profecia. Nós estamos saboreando milagres.
nós estamos degustando sabedoria, nós estamos nadando no dom das línguas, das profecias, da ciência, e muitos de nós ainda estão tapados de capacete, revestido com roupa plástica. Arrebenta essas barreiras da cabeça e do coração, e diga diante de Deus: eu quero, eu preciso. Eu queria convidar o padre Edmilson a arrumar o microfone e vir para cá, e o padre Jonas também, para que padre Jonas, como nosso pai espiritual, nos alimente numa oração em que o padre Edmilson, deixando-se conduzir pelo Espírito, vai deixar, porque aqui está uma coisa muito clara para nós nos carismas: nós não usamos os carismas, nós deixamos-nos usar pelo Espírito através dos carismas. Correto, Padre? Corretíssimo. Então vamos nos deixar agora usar pelos carismas, deixar que os carismas passem por nós, nós se colocando como achar melhor, entrando em sintonia, pedindo a Deus que agora, através do Padre Jonas, que preside essa Santa Missa, que ele, como Pai espiritual, traga até nós uma palavra de profecia, uma palavra de ciência, de sabedoria. Que Padre Edmilson, seu filho e irmão no sacerdócio, deixe fluir do seu coração, sem medo, na coragem dos homens que se deixam conduzir pelo Espírito, para que essa comunidade possa experienciar de fato agora os dons, os frutos, os carismas, os milagres do Espírito. Acho que nós podemos começar cantando o impossível, Ele pode realizar. Se você quiser ficar em pé, é melhor. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, esse nome há poder. Há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível, assim, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar a todos nós. O impossível, Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível, sim, o impossível a nós, Ele pode realizar. E o primeiro impossível aconteceu no ventre de Nossa Senhora. Quando depois da palavra do anjo,
ela disse o seu sim, e daí o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O maior milagre possível, o maior milagre, Deus que se faz homem, Deus que se encarna no ventre de uma mulher, por mais pura, por mais escolhida, mas era impossível para Deus fazer-se homem, e era impossível Deus se fazer homem, Deus se fazer carne no ventre de uma mulher. Esse milagre aconteceu, e é por isso que nós agora então nos unimos a ela, nos aproximamos dela. Então vocês me ajudem, seminaristas, por favor, um de cada lado e um atrás. Isso, deixa que a imagem eu seguro. Vamos trazê-la para o meio. É a nossa principal convidada. Pode aplaudi-la. Ela quer que a gente fale quando ela quer e não quando a gente quer. Vocês viram ontem, ela está conosco desde sexta-feira. E eu posso dizer, porque não está sendo transmitido agora ao vivo pela televisão, porque é um evento em São Paulo de 3 dioceses que completam 5 anos. Lá está super lotado. Em Campo Limpo nós estamos transmitindo para o Brasil. Nós estamos apenas gravando. E agora eu posso dizer, nós estamos diante de um milagre contínuo, que já acontece há 10 anos seguidos. Acho que quem estava ontem viu pelo brilho todo dela, e hoje mesmo de longe, pelo brilho também, porque não é um brilho apenas natural, você pode ver, há 10 anos. Isso aconteceu em Pentecostes, 22 de maio de 94. Ela mana mel. E a abelhinha veio aqui. A abelhinha veio aqui para comprovar. Olha, está aqui aí. A abelhinha está aqui para comprovar e você perceber. Ela mana mel. E por que mel, meus irmãos? Você se lembra daquilo que São Francisco de Sales disse? Se recolhe, né? Se pega muito mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Hoje a humanidade, como descreveu o Padre Léo, está num estado tal que, se não for pela misericórdia, se não for pela doçura de Deus encarnada em Maria, a humanidade não tem salvação, não consegue salvação. É por isso que Jesus quis se mostrar doçura nela. Escolheu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para manar toda essa doçura. Gente, há 10 anos foram feitos exames pela Unicamp, portanto de Campinas. A cabeça dela é furada porque entrou aqui, como é que chama isso? Põe no estômago, uma sonda para examinar. Foi feito tomografia, tudo isso. Alguém curioso e meio maldoso fez um furo aqui de lado para ver se não era daqui de dentro que tinha alguma coisa. Deixa eu dizer também, parapsicólogos examinaram. A igreja não se manifestou assim oficialmente, porque para a igreja se manifestar oficialmente, ela precisa ter absoluta certeza, porque depois é a chancela, é a assinatura da igreja. Mas que padres e bispos conhecem e têm comprovado é real, e a ciência, os cientistas, os investigadores, qual é o nome? Pesquisadores
da Unicamp mostraram, é cientificamente impossível isso que acontece. É inexplicável cientificamente. Portanto, se é inexplicável cientificamente, isso se chama milagre. Eu não me acostumei nas terras